Desde outubro de 98, a cidade de Ouro Preto conta com uma verdadeira preciosidade, o Museu do Oratório. Com uma coleção extensa que encanta brasileiros e estrangeiros, o museu é um dos principais espaços de arte sacra do país. A instituição apresenta uma coleção única em todo o mundo e o acervo representa um pouco da história da religiosidade de Minas Gerais. Carregados junto ao corpo como amuletos, com variados tamanhos, dos mais simples aos mais trabalhados, em diversos estilos que variam entre o barroco e o rococó. Além de representarem a arte, os oratórios são símbolos da devoção e fé de gerações. Inaugurado em 1998 na cidade de Ouro Preto, o Museu do Oratório oferece acervo valioso de objetos e arte sacra dos séculos XVIII ao XX. O museu, na verdade, a coleção de oratórios, ela nasceu do meu interesse, quando muito jovem, pela restauração. Os oratórios eram peças pequenas que me chegavam de acesso fácil, de manuseio fácil, me chegavam em péssimo estado de conservação. Eu tinha um pai muito apaixonado por arte antiga brasileira e quando eles compravam peças para decorar a casa, minha mãe comprava alguma coisa para decorar e para enfeitar a casa, sempre que tinha oportunidade de comprar um oratóriozinho estragado, quebrado e tal, aquele oratório era colocado no meio dos móveis que estavam sendo comprados e eram entregues a mim pelo meu pai. E ele falava, vê se você recupera, olha aqui, ó, conserta isso, olha que pena, tá quebrado, tá estragado e tal. E ele fazia isso porque eu já gostava de restauração. O primeiro oratório eu ganhei do meu pai, eu tinha 14 anos. E era um oratório pequenininho, muito especial, que dentro tem uma imagem de Santana. E ele me disse, olha, cuida bem desse oratório, ele é feito num tronco de goiabeira, é muito raro, essa madeira é pesada, olha aí como foi difícil entalhar, um oratório pequenininho. Então você cuida bem dele e aquele oratório realmente me acompanhou durante a minha vida. O museu apresenta uma coleção única em todo o mundo. São 162 oratórios e 300 imagens, além das obras de escultores considerados os criadores do barroco mineiro, como Francisco Vieira Servas, Manuel da Costa Taide e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O Museu do Oratório está situado em um casarão histórico de 3 andares. Conta-se a história que este quarto foi do Aleijadinho, o mais importante escultor do Brasil. Este cenário acolhedor, aliado à música barroca e às artes que marcaram época, fazem pessoas como Joana visitarem o passado. 30 anos eu fiquei sem vir aqui. Né? Agora vim de novo, né? Tá maravilhoso, né? Faz a senhora lembrar do passado? Ah, faz, eu até choro. Trazer aquela recordação boa, maravilhosa da tia Lourdes, papai, né? Vovô Miguel. A interação com diversas manifestações da cultura brasileira faz do Museu do Oratório um espaço aberto para a democratização da arte. O Museu do Oratório ele promove basicamente três eventos culturais no decorrer do ano. Né? Nós temos a série de concertos no museu, que ela ocorre mensalmente, uma vez por mês. Nós recebemos músicos aqui de música erudita, e o Coral Canto Crescente, que é um coral formado por crianças e jovens de Ouro Preto, a valorização das manifestações culturais, que é um projeto que visa valorizar essas referências culturais de Ouro Preto, né? Convidando as pessoas a virem para o museu. Como você, amor, ensina-nos a rezar. Há 14 anos que a gente trabalha com essa coroação aqui em Ouro Preto. É uma emoção muito grande, né? Todos nós ficamos muito emocionadas. Proteção para o nosso E os museus ganham ainda mais destaque no mês de maio. Não é mesmo, Ana Júlia? É isso mesmo, Simone. O dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus e também o último dia da semana dedicada a eles.
Este ano, o tema Museus, as coleções criam conexão ganhou destaque. Em Belo Horizonte, região metropolitana, vários museus integram um circuito rico em arte, cultura e educação. Que tal visitar alguns deles? O Museu do Inhotim, em Brumadinho, na região metropolitana da capital, fica aberto de terça a sexta, entre 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. Aos finais de semana e feriados, o horário é estendido por 1 hora. Os visitantes que forem ao Inhotim vão encontrar várias obras de arte contemporânea, além de um maravilhoso jardim botânico. Outras informações no site do museu. Para os que ficam em Belo Horizonte, uma das opções é o Museu das Minas e do Metal. Com peças interativas, o museu traz informações sobre mineração e metalurgia. O local fica aberto de terça a domingo, de meio-dia às 6 da tarde. Na quinta-feira, a entrada é gratuita e o horário especial. O museu fica aberto até às 10 da noite. Pertinho do Museu das Minas e do Metal, também no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, está o Circuito Cultural Banco do Brasil. Com mostras de artes plásticas, cênicas e shows musicais, o espaço fica aberto todos os dias, exceto na terça-feira, de 9 da manhã às 9 da noite. E por fim, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, com um grande acervo de fósseis e com coleções da fauna brasileira, o museu fica aberto de terça a sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. E na próxima semana, o espaço recebe o Simpósio Internacional de Educação em Museus. Ficou interessado? Acesse o site da pucminas.br/museu. E para os apaixonados pelo rock, até o dia 21 de maio, o Cine Humberto Mauro vai exibir vários filmes sobre o tema. As 14 produções foram realizadas entre os anos 60 e 2000. Entre os filmes que serão exibidos estão alguns clássicos e algumas novidades pouco conhecidas do grande público. Entre elas, Help, dos Beatles. A trilha sonora do filme saiu de um álbum homônimo. A aventura é filmada nos Alpes Suíços, em Londres e nas Bahamas. Você sabe quem foi Anne Frank? A adolescente que morreu com apenas 15 anos ficou mundialmente conhecida depois da publicação do diário dela. Incentivada pelo pai, Anne resolveu colocar todos os pensamentos dela no papel. O que ela não imaginava é que esses relatos se transformariam em um grande livro do século XX e seria considerado um dos mais importantes relatos do Holocausto. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. O Diário de Anne Frank é considerado o relato mais fiel aos fatos que aconteceram na Holanda depois da Segunda Guerra Mundial. Anne Frank viveu apenas 15 anos e não teve tempo suficiente de realizar todos os seus sonhos, mas um deles foi atendido. Anne queria ser ouvida e foi, através desse livro que conta um pouco dos relatos do que aconteceu durante a invasão nazista na Holanda. Lideradas por Adolf Hitler, as tropas militares invadiram vários países na tentativa de ter na Europa uma raça pura, que seria alcançada por meio da deportação e extermínio de algumas minorias que eram consideradas impróprias na opinião de Hitler. A família de Anne e ela eram judeus, e esse foi um dos grupos mais atacados na época. Anne viveu quase 3 anos refugiada em um sótão com a família e alguns amigos.
Quando a Alemanha acreditava que todos os judeus já tinham sido deportados, muitos ainda viviam escondidos e a busca por eles não parou. Para divulgar um pedacinho da história de Anne Frank e outras histórias envolvendo a Holanda, Belo Horizonte recebe a amostra inédita que relaciona os sentimentos vividos pela menina judia com os direitos humanos. Nós temos aqui a parte histórica quanto ao diário da Anne Frank, que relata os acontecimentos na Holanda quando as tropas nazistas invadiram aquele país, e ela havia recebido um diário de presente. E a partir disso eu comecei a escrever. Nunca sonhou que aquele diário seria um marco histórico para o mundo conhecer o que havia sido feito naquela época. Então, partindo dessa primeira parte histórica, quando a Segunda Guerra Mundial, narrada por Anne Frank, sobretudo essa exposição se refere a uma questão de reflexão, refletir, relembrar e agir. Então tem as três modalidades quanto a Anne Frank: refletir, relembrar e agir. E o mundo tem que agir quando ainda existem atrocidades ou então crimes horríveis que a gente pode dizer inimaginável que o ser humano é capaz de cometer. Nem nos melhores sonhos, Anne conseguiria imaginar que cada palavra que ela escreveu em um diário que ganhou do pai teria o reconhecimento mundial. A adolescente que morreu em um campo de concentração deixou para a humanidade um grande testemunho de uma época obscura. A mostra pode ser visitada na Faculdade de Direito Dom Helder Câmara até o dia 31 de maio, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 9 da noite, sábados e domingos, de 8 da manhã às 3 da tarde. A entrada é gratuita. Gostaram das dicas de hoje? Simone e Vitor, é com vocês. Ótimas dicas, Ana. Muito obrigada. E o Revista de hoje fica por aqui. Se você quiser participar do programa, mande um recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC TV. Eu te espero na próxima semana. Obrigada pela companhia. Tchau.